Gravação iniciada, sejam bem-vindos todos e todas, alunos dessa turma de Matemática 1. Hoje é o dia de entrega da P3, né? E hoje à tarde eu devo disponibilizar, colocar a P4, que vem a ser a última prova do módulo 4. A última prova que vai, a P3 e a P4 vão formar a nota do segundo bimestre. Lembrando que o módulo 4 forma as notas do primeiro e segundo bimestres, e o módulo 5 vai formar as notas do terceiro e quarto bimestres. Lembrando que esses bimestres terceiro e quarto, que eu me referi do módulo 5, eles têm peso maior. Enquanto o primeiro e o segundo bimestre têm peso 2, o terceiro e o quarto tem peso 3. Isso não é só em matemática, não. Isso é em todas as disciplinas de vocês, né? Então, deixando bem claro que o módulo 5, então, tem mais peso no final das contas, né? Um aluno que tirar média 10 no terceiro e quarto bimestres, ele pode tirar 0 no primeiro e no segundo, que ele passa de ano, sem final. O contrário não é verdade. Se a pessoa tirar 10 e 10 no primeiro e no segundo, e tirar 0 e 0 no terceiro e no quarto bimestre, ela vai ter que fazer final e precisando de muito, inclusive. Precisando tirar na final 80, por exemplo, tá? Então, essa observação que o terceiro e o quarto bimestre valem mais. Então, deixando claro, terça-feira eu não vou dar aula, vai ser o período de carnaval, e queria combinar, já deixar marcado para quinta-feira seguinte, né? Vamos dizer o dia, hoje é dia 12, no dia 18 a gente repõe a aula de terça-feira. Pode ser, pessoal? Ou não? Esse mesmo horário, 10h45. Na quinta-feira. Se alguém tiver algum impedimento, depois fale. Aldo Sejano escreveu alguma coisa, deixa eu ler. Boa tarde, ele acabou de entrar agora, mas não viu provavelmente não viu a minha pergunta, né? Bem, então, para quem chegou agora, eu não vou dar aula da próxima terça-feira, que é carnaval, e vou repor essa aula do carnaval na quinta-feira, às 10h45. Então, eu estou perguntando se algum de vocês tem impedimento para essa quinta-feira, próxima quinta-feira, às 10h45, tá? Eu vou colocar essa informação no nosso grupo, né? E depois espero a resposta de vocês, tá? Edson escreveu alguma coisa. O que Edson escreveu? Por Edson não tem problema, por Vitor Cauã também não tem problema. Então fica assim combinado, né? A gente desmarca a nossa aula de terça e faz essa aula na quinta, né? Por causa do carnaval aí. Carnaval que vai ser, obviamente, um carnaval diferente, né? Para todo mundo, né? As aglomerações continuam proibidas. Quem for para uma aglomeração é um irresponsável, né? Porque não deve ir. Sabemos que ainda estamos no auge da pandemia, mas alguns vão descansar, né? E vão para uma situação de relaxamento, de descanso, ou para uma situação né? Até de privacidade. Então, é possível, né? Mas devemos evitar essas aglomerações. Então, não teremos a aula de terça. Nosso calendário de provas continua igualzinho, né? Apesar do carnaval, não vai mudar nada. Eu vou colocar a P4 hoje à tarde, e na próxima sexta-feira vocês devem entregar, tá certo? Na próxima sexta-feira vocês devem entregar. E continua esse esquema. Na próxima sexta-feira eu coloco já a P5, né? Que já é a primeira prova no módulo 4. Autosejante que vai aproveitar para botar as coisas em dias. Parabéns, Autosejante, né? Cada um, eu também, se eu tivesse com várias pendências, eu iria tratar de resolvê-las, né? Seja bem-vindo, Autosejante, seja bem-vinda, Jennifer, bem-vindo, Edson, bem-vinda, Ana Lídia, e acaba de entrar agora, Judson. Todos sejam bem-vindos, tá? Que mais de dúvidas? P3 entregar hoje, eu disponibilizo a P4 hoje à tarde. Na próxima sexta, na sexta da semana que vem, eu espero que vocês entreguem, então, a P4, o CAN do segundo bimestre e o relatório do segundo bimestre, tá?
tenho certeza que eu estou lendo o relatório e alguns dos registros me fazem pensar, né, e reavaliar a minha prática, né, e as coisas que eu estou fazendo. Então, levem um relatório bastante a sério, porque é a nossa principal forma de comunicação hoje, já que vocês, nos nossos encontros síncronos, ou não falam, ou nem se comunicam no chat. Então, para diversos alunos, eu não tenho dúvida que o relatório é a minha melhor forma, principal e única forma de comunicação. Então, faça um relatório sério, dizendo realmente o que está acontecendo. Volto a falar, não é para fazer no relatório descrever os assuntos que aprendeu e falar sobre os assuntos. Não, não é isso no relatório. O relatório não é para falar de conteúdo matemático, né, do que aprendeu, do que não aprendeu. É para falar de que ferramentas você utilizou para você aprender, que vídeos você usou, que autores de vídeos você usou, que apostilas você usou, que livros você usou, que sites você usou. Tem muitas opções de se aprender matemática hoje. Eu quero saber qual foi o seu caminho. E se você não aprendeu, também eu quero o registro. Eu não aprendi porque achei tal vídeo ruim. Eu não aprendi porque eu tô, né? Aí também é claro que o outro lado do relatório, as pessoas vão falar de si mesmo, né? De si mesmos e vão si mesmas e vão fazer o registro dos problemas pessoais que têm, né? Seja de ordem familiar, seja de ordem, né, afetiva, seja das mais diversas ordens que pode afetar, a gente sabe que pode afetar o desempenho de vocês na disciplina. É através desse relatório que eu tenho informação sobre o que está acontecendo. Então, sexta da semana que vem, não é hoje, né? Sexta da semana que vem, daqui a uma semana, eu espero o relatório, o que eu chamo de R2, o relatório do segundo bimestre, junto com o CAN, né? E lembrando, né, que o CAN é só um assunto, né? Daqueles assuntos lá que estão listados no arquivo que está no Teams. Alguém gostaria de fazer algum registro, algum comentário? O que é que vocês acharam da P1 e da P2, das notas? Alguém gostaria de fazer registros, comentários, críticas, sugestões, elogios? Tudo aberto agora aqui nesse momento. A bola está com vocês. Nenhumzinho comentário, pessoal? Tá melhor do que eu esperava? Tá pior do que eu esperava? Tá muito fácil? Tá muito difícil? Eu sei que vocês comentam nos relatórios, mas nada impede que vocês possam falar aqui, nesse momento aqui. E esse é o espaço para a gente ouvi-los. Luana botou um recado. Marcos pediu para avisar que está sem internet de casa e não consegue entrar, pois está só com dados móveis. Não tem problema e a gente resolve esse problema gravando a aula, né, Luana? Então, ainda bem que a gente grava as aulas. Recurso esse que no sistema presencial não existe. Então, quem reclama muito desse sistema remoto tem que calar a boca nessa hora, porque nessa hora o ensino remoto é melhor que o presencial. Porque você pode, se faltar uma certa aula, você pode revê-la. No esquema presencial não existia gravação de aulas. Então essa foi uma novidade que eu acho que foi para melhor, né? Tenho ouvido muitos relatos de vocês no relatório falando dos vídeos, né? E que têm assistido bastante os vídeos. E que os vídeos têm ajudado muito a resolver as provas. Eu tenho certeza que as pessoas que continuam com desempenho ruim nas provas, a chance delas não terem assistido aos vídeos é muito grande. Porque quem assiste os vídeos consegue melhorar muito o desempenho nas provas. Então, os vídeos são a ferramenta que eu interpreto para ajudar vocês. E aí, galera, nenhum comentário? Nenhumzinho? Bem, então, em não havendo comentários, eu vou então começar a aula. Pode ser?
Então, beleza. Luana, atendendo aí o comentário de Luana, eu vou começar as aulas. Começar compartilhando o meu quadro com vocês. Pronto. Aqui estão vocês visualizando o meu quadro, né? Lembrando que vou abrir aqui os meus vídeos. Cadê o link para os meus vídeos? Eu vou aqui abrir pelo Word. Aqui o nosso planejamento. Mas eu não vou nem comentar ele. O que eu quero ver, na verdade, são os links para os vídeos. Tá abrindo. Então, hoje eu vou começar a matéria da P4, tá? Hoje. E aqui estão os vídeos, ó. Essa primeira parte nós já passamos. No segundo bimestre, essa parte até o 19 já tinha sido falada. Pronto. E a parte agora dessa P3 e da P4, desculpa, da P4, corresponde a esses vídeos aqui, ó, do 20 ao 27. São 3 vídeos para função de primeiro grau, 4 vídeos para função de segundo grau, e o último vídeo que mexe com primeiro grau e segundo grau, que é a parte das inequações. Então, temos aqui um total de 8 vídeos, né? 8 vídeos para vocês assistirem. Desses 8 aqui, o mais longo é esse aqui, o 26, que tem 1h19. Não, desculpa, esse daqui é mais longo, 1h25, ó. Esse da função de segundo grau. Mas essa aula tá legal aí, essa aula tá boa. 1h25. E o mais curto tem um vídeo aqui de 31 minutos, ó. Sobre função afim. Tá? Aliás, os vídeos de função afim estão mais curtos, ó. Tem dois, um com 35 e outro com 31. E só um com 1h08, tá? Bem, então sugiro que vocês assistam esses vídeos, tá? O que eu vou falar na aula de hoje, eu vou tentar fazer na aula de hoje uma miscelânea aqui dessas 3 aulas, ó. Então, o que eu falei nas aulas 20, 21 e 22 está gravado, está disponibilizado e esse é o link. Eu vou tentar falar um pouquinho na aula de hoje, como forma de motivação para vocês começarem a estudar, tá? Então, apresentado aí os vídeos, que eu espero que vocês assistam. Então, vamos falar da função afim ou função de segundo grau. Lembrando que na aula passada nós tivemos um problema técnico, né? Que meu computador caiu e eu não consegui voltar, e eu não consegui abrir o Teams de novo. Acabou que o próprio computador identificou que tinha algum problema nele, ele fez algum tipo de correção, e já algumas horas depois, quando ele abriu novamente, já estava normal, tá? Espero que então não aconteça isso. Função afim ou função afim? Não dá, né? Função de primeiro grau. Ou função afim, né? Bem, então, que função é essa, né? Que função é essa que se chama função de primeiro grau ou função afim? A gente pode começar com um exemplo, né? E ela vale para exemplos reais, onde a gente tenha uma ideia de uma parte fixa e uma parte móvel, uma parte variável. Então, vou dar um exemplo real onde acontece isso aqui. Quando você vai num parque de diversões,
o que você paga, o quanto você paga, o seu gasto, o gasto de uma pessoa que vai num parque de diversões, pode ser, né, ter duas parcelas. Você pode ter um valor fixo para entrar, no parque, e além disso você tem um valor fixo por brinquedo, né? Cada brinquedo que você usa, que você anda, é cobrado. Vamos fixar valores aqui. Eu vou criar agora uma situação hipotética. Vamos supor que para entrar nesse parque custa R$ 5. E que por brinquedo que você anda, ele cobra R$ 2. Tá? Então, eu posso dizer que o gasto que essa pessoa que vai nesse parque de diversões tem depende de duas coisas, né? Dessa parcela fixa e depende do número de brinquedos que ele anda. Então vamos criar uma função agora. Esse é o conjunto de partida, esse aqui, cara, vai ser o brinquedos, foi mal. Esse aqui é o domínio, o número de brinquedos é o domínio, e o gasto em reais é o contradomínio. Então, por exemplo, se a pessoa andar em 0 brinquedos, quanto vai ser o gasto dela? O gasto dela tem um probleminha aqui com a minha mesa. Vamos ver se ela volta. Acho que ela vai voltar. Pronto, voltou. E aí, pessoal? Uma pessoa que anda em 0 brinquedos vai gastar quanto nesse parque? Ela teve que entrar, não foi? Então ela pagou um fixo de quanto? R$ 5. Vocês estão me vendo, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Ah, beleza. Tá. E estão vendo a tela também? Vendo também. Joia, obrigado. Se andar em um brinquedo, pessoal, qual vai ser o gasto dela ao todo? E aí, galera, quanto? Eu fixei aqui essa informação, né? Que ela gasta R$ 2 por brinquedo. Qual vai ser o gasto dela todo, pessoal? Se a pessoa andar em um brinquedo. Podem responder. Quantos reais? Gente, respondam. Participem. 7. 7, obrigado. Minha mesa continua dando problema, pessoal. Eu vou fechar a mesa e vou abrir a mesa de novo, tá? Ver se isso melhora. Já fechei, agora está abrindo de volta. Zero mandou para o 5. 1 mandou para quem? Para o 7. E se andar em 2 brinquedos? Quanto?
9. 9. Se andar em 8 brinquedos. 21. Exatamente, que é 8 vezes 2, sua conta foi 8 vezes 2, mais 5, que vai dar 16 mais 5, vai dar 21. E se for o contrário agora? E se eu disser que ela gastou R$ 47? Quantos brinquedos ela andou? Em 21 brinquedos. Exatamente. Isso aí. Exatamente. Porque 21 vezes 2 mais 5 dá 47. Como seria a representação algébrica dessa função? Alguém poderia me dizer? Como é que eu represento ela algebricamente? Qual é a lei? Y é igual a quem? Aqui, ó, esse 7 foi 2 mais 5. Esse 9 foi 2 vezes 2 mais 5. Esse 21 foi 2 vezes 8 mais 5. Esse 47 foi 2 vezes 21 mais 5. Esse 7 foi 2 vezes 1 mais 5. E o próprio 5 foi 2 vezes 0 mais 5. Então, dá para perceber que o 0, o 1, o 2, o 8 e o 21 são os elementos de quem? Elementos de que conjunto? Do domínio, não é isso? E o domínio é que usa a letra X, não usa? Como é que vai ficar a lei então, pessoal? 2x mais 5. Perfeito, exatamente isso. Agora, para representar algebricamente, não basta dar a lei, tem que dizer quem é o domínio e quem é o contradomínio. Alguém sugeriria um domínio para essa função, um domínio adequado para ela? Que números são esses aqui? 0, 1, 2, 8, 21. Naturais. Perfeito. Então, um bom domínio para cá são os naturais. Como também 5, 7, 9, 21, 47, também um bom domínio aqui são os naturais. Pronto. Acabamos de fazer a representação algébrica dessa função. E aí vem a informação. Toda função de primeiro grau tem uma forma algébrica dada desse tipo aqui, ó, do tipo A vezes X mais B. Toda função de primeiro grau tem esse formato, onde o A é um coeficiente e o B é outro coeficiente. E a gente dá nome para eles. O A é chamado coeficiente angular e o B é chamado coeficiente linear. No caso aqui, de onde vieram no nosso, quem é o coeficiente angular aqui da nossa função? Quem é o A e quem é o B aqui da nossa função? A é 2 e B A é 2, beleza, e o B é 5. Então, nesse nosso exemplo aqui, o A foi 2 e o B foi 5. Falamos da representação algébrica. E como ficaria a representação
gráfica desse exemplo? Como é que ficaria o gráfico desse exemplo? Vamos fazer aqui o plano cartesiano. Foi o que eu não queria, tá vendo? Pronto. Fiz o plano cartesiano. O eixo horizontal é o eixo X, sempre. O eixo vertical é o eixo Y. Que valores a gente já atribuiu aqui, que já fez parte da função? A gente já atribuiu o par ordenado 0, 5, o par ordenado 1, 7, o par ordenado 2, 9, o par ordenado 8, 21, o par ordenado 21, 47. Então vamos marcá-los. Agora vem um ponto muito importante, onde muitos de vocês estão errando. Olha o que vocês estão fazendo, ó. Vocês olham aqui esses pontos, aí tem gente que chega aqui e marca. Vou fazer aqui fora, para não perder o meu desenho, tá? Mas chega aqui, aí marca aqui, ó. Atenção, olha o que vocês estão fazendo, hein? Marca aqui, tem o 0 tá aqui, marca o 0, marca o 1, marca o 2, marca aqui o 8 e marca aqui o 21. Gente, isso está absurdamente errado. Por quê? Qual é o erro disso aqui? A questão da proporcionalidade. Como é que pode a distância do 0 ao 2 ser maior do que a distância do 2 até o 8? Isso está absurdamente errado. Então, você tem uma escolha. Você vai marcar todos os pontos? Se vai marcar todos os pontos, ó, o maior é 21. Então, para caber 21 aqui, você tem que dar um salto maior, por exemplo, de 5 em 5. Então, uma sugestão para ficar correto. Você marca o 5, o 10, o 15, o 20 e o 25. Então, obviamente, o 21 é um pouquinho maior que o 20. Mas aí, você tem que dividir agora de 0 a 5 em 5 pedaços. Vai ficar bem apertadinho, mas eu acho que dá. Pronto, dividi aqui em 5 pedaços. Com isso, eu já marco o 1 e o 2. Para marcar o 8, eu preciso dividir também aqui em 5 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5. E para marcar o 21, eu preciso aqui do primeiro pedaço. Isso aqui está proporcional. Isso aqui não tem problema. Mas se você acha que pode marcar o 0, o 1, o 2 e o 8 aqui, você está cometendo um erro grave de proporcionalidade. E toda vez que fizer isso, vai errar o gráfico. Na prova P2 já teve um gráfico para fazer, né? Lá de pontos, de 3 pontos que eu dei. E muita gente cometeu esse tipo de erro aqui. Estou falando agora para não cometer mais, hein? Para ficar atento e obedecer. Na imagem, qual é o maior valor da imagem que eu tenho, galera? 47. É maior que o 21. Então, eu vou precisar de um espaçamento diferente. Aqui eu vou colocar de 10 em 10. Vou botar de vermelho também. 10, 20, proporcional, com o mesmo tamanho, pelo menos tentei fazer no olho. 30, 40 e 50. Aí agora marca os demais. Por exemplo, marcar aqui o 5, preciso marcar aqui essa metade, ó. O 5 está aqui, o 7 deve estar mais ou menos por aqui, ó. Para marcar o... tem que marcar o 9 ainda também.
Pronto, tá, né? Fica apertadinho, não tá? O 21 tá mais ou menos aqui, ó. E o 47 tá mais ou menos aqui, ó. Pronto, esses são os caras que eu vou marcar. Então é fundamental fazer a divisão antes, olhando para os pontos que você tem. Então tô enfatizando aqui porque essa questão foi muito errada na prova por vocês, tá? Então tentem corrigir esse problema. Então vamos lá, marcando agora os pontos. 0 manda para o 5, tá aqui o primeiro ponto. Vamos marcar os pontos de azul, tá aqui o primeiro ponto. 1 manda para o 7. 1 manda para o 7. Temos aqui o segundo ponto, está muito pertinho. O 2 manda para o 9. Está muito pertinho de novo. Quase não dá para distinguir, né? Mas já tem aqui 3 pontos. Esse agora está um pouquinho mais longe. 8 para o 21. 8 mandando para o 21. Quarto ponto. Deixa eu apagar isso aqui que está confuso, né? Mas eu tenho aqui um segundo ponto e um terceiro ponto, tá? Para não ficar o ponto tão grande aqui. Eu vou diminuir o tamanho desse aqui também. Pronto, então temos aqui 2, 3, 4 pontos. E o quinto ponto, 21 mandando para o 47. Esse ponto aqui, 21 mandando para o 40. Aqui é o 47. Aqui o 21. Gente, esses 5 pontos que eu acabo de marcar, eles parecem ter uma propriedade geométrica muito clara. Qual? Alguém desconfia o que é que esses 5 pontos têm? Deixa eu só botar ponto menor para não parecer que são pontos diferentes, né? O que é que esses 5 pontos parecem ter em comum? Que propriedade geométrica nós temos? Parece existir uma reta que passa pelos 5. Ou seja, eu falo que esses pontos estão alinhados. Toda vez que eu usar esse termo aqui, eu estou querendo dizer que eles formam uma reta. Aí vem a pergunta muito importante agora. Posso unir, nessa função, eu posso unir esses pontos? Sim ou não? Olhem que a gente definiu a função aqui. Olhem para cá. Olhem com muito carinho para essa informação aqui. Eu posso unir esses pontos, sim ou não? São 5 pontos, 5 pontinhos azuis. Posso unir esses 5 pontinhos azuis, sim ou não? Para formar uma reta. Pode ou não pode? O que é que vocês acham? Pode. Se eu uno, olha aqui. Se eu faço uma reta, tem aqui um plano cartesiano. Se eu faço uma reta, se aqui é o 3 e aqui é o 4, por exemplo, quer dizer que aqui nós temos esse ponto e aqui temos esse. Na hora que eu uno, eu estou dizendo que todos os pontos entre 3 e 4 também estão aqui presentes. Tem um ponto aqui, tem outro aqui, tem outro aqui, tem outro aqui, tem infinitos pontos aqui. E existe algum número natural entre 3 e 4, pessoal? Sim ou não? Existe algum número natural de 3 e 4, pessoal? Não, né? Eles são vizinhos, né?
Depois do 3 vem o 4, em termos de natural. Se fosse racional ou real, não, teria o 3,1, 3,2. Mas eu estou falando natural. Tem algum natural de 3 e 4, pessoal? A resposta é não. Se eu não tenho, quer dizer que eu não posso formar essa reta. Esses pontos, de fato, estão alinhados, mas eu tenho aqui um ponto para o 1, um ponto para o 2, vou ter um ponto para o 3, um ponto para o 4, um ponto para o 5, um para o 6, um para o 7, e assim por diante. Um para o... Aqui é o 8, né? Um para o 9, um para o 10, um para o 11, um para o 12, um para o 13, e assim por diante. Esses pontos vão estar até alinhados, quer dizer, vão estar como se formasse uma reta, mas eu não posso unir. Por quê, professor? Porque o domínio é natural. Para que eu pudesse unir, eu teria que ter que domínio, pessoal. Para eu poder unir. Trocar os naturais por quem? Por que outro conjunto? Que outro conjunto existe números entre o 3 e o 4? E aí, galera? Que outro conjunto existe números entre o 3 e o 4? Qual é o maior conjunto que nós já vimos que existe? Qual é o maior dos conjuntos numéricos? Os reais. Eu só posso unir os pontos quando no domínio eu tenho aqui os reais. Num caso de brinquedos, existe como andar em 3,2 brinquedos? Sim ou não? Tem como andar em raiz de 5 brinquedos? Também não, né? Então não faz sentido botar reais aqui. Se não faz sentido botar reais aqui, não faz sentido unir os pontos aqui. Essa coisa está ligada com essa. Agora, se eu tivesse, prosseguindo agora com a nossa matéria, se eu tivesse uma função que levasse os reais nos reais, com formato do tipo ax mais b, agora sim, nesse caso aqui, nós teremos uma reta onde eu vou poder unir todos os pontos da reta. Então, eu só falo que o gráfico de uma função afim é uma reta. Então, está correto dizer, sim, a representação, vamos escrever isso. A representação gráfica de uma função afim será uma reta se o domínio for... Que conjunto, pessoal? Os o quê? Reais. Essa afirmação aqui é muito importante para vocês unirem na hora que deve. Na prova P2, teve uma questão que eu pedia para fazer o gráfico, ou é na P3? Agora eu estou em dúvida, né? Se foi na P2 ou foi na P3, onde eu pedia para fazer o gráfico, e aqui tinha natural. E aí a pessoa se uniu os pontos, errou. Porque era uma quantidade finita de pontos. Então vamos dar um exemplo agora, totalmente bem matemático agora aqui, ó. Eu tenho uma função y igual a 3x menos 5. Uma função que vai levar os reais nos reais. E eu quero que você faça o gráfico dela. Ou faça a representação gráfica, que é a mesma coisa. Então vamos lá, pessoal? Fazer a representação gráfica desta função afim.
Pronto. Está aqui o plano cartesiano. Vamos marcar pontos. Alguém poderia sugerir um ponto dessa função? Um valor para x? Para fazer o gráfico, a gente precisa de pontos. Alguém poderia sugerir um valor que pertence ao domínio, pessoal? Por exemplo, x igual a quanto, pessoal? 2. 2. Muito bom. 2 manda para quem? Como é que eu descubro o valor da imagem que o 2, que acaba recebendo do 2? O que eu tenho que fazer? No lugar do x, botar que número? Botar o número 2. Quanto vai dar, pessoal? Essa conta. Menos 1. Não, menos 1 não. 1. Melhorou. Vai dar 1. Perfeito. E você concorda que o número 1 é diferente do número menos 1, né? Não são Acabei números confundindo iguais. aqui. Beleza. Então, eu posso marcar esse ponto. Ó, 2, obedecendo a proporcionalidade, que está sendo um erro grave de muitos de vocês, ignorar a proporcionalidade da divisão. Marcamos o nosso, vamos marcar o primeiro ponto. 2 está mandando para o menos 1. 2 está mandando para o menos 1. E com isso temos o nosso primeiro ponto. Está aqui. Não era 2 por 1, não? Ah, e eu que encampei o seu erro, desculpa. Obrigado. 2 para o 1. Valeu pela correção. 2 para o 1. Então, 1 está aqui em cima. Obrigado por identificar o meu erro. Pronto, agora sim. Alguém poderia sugerir outro ponto? Outro valor para x? Vamos lá, gente, além do 2? Diferente do 2? 3. 3. Ponto aceito. E 3 manda para quem? A conta é 3 vezes 3 menos 5. No lugar do x, agora boto 3. Vai dar quanto? Vai dar? 4. Vai dar 4. Exatamente. Então, preciso marcar aqui o 3. Não posso botar o 3 aqui. Não posso botar o 3 aqui. Tem que botar na posição mais ou menos correta dele. Né? E mesma coisa com o 4. 2, 3, 4. Quantos pontos eu já marquei? Quantos? 2, né? Quantos pontos essa função possui? Quantos pontos essa função possui? Quantos elementos tem o domínio? Tem infinitos elementos do domínio. Consequentemente, ela vai ter infinitas setas. Vai ter infinitos pares ordenados. Vai ter infinitos pontos. Essa função tem que ter infinitos pontos. Eu marquei 2. Vou marcar só um terceiro ponto. Mas eu vou observar que ele vai estar, como eu sei que é uma função afim, ou de primeiro grau, onde o coeficiente angular vale quanto e o linear vale quanto. Nesse exemplo aqui. O formato é y igual a x mais b. Quanto vale o a e quanto vale o b? Vamos lá, gente? 3. O a, Vale 3, e o 3. b? E o Vale b? 5. Obrigado. Como eu sei que é uma função afim, né? Eu sei que os pontos vão estar alinhados. Então, se eu marcar um próximo ponto aqui, marcar esse ponto aqui, eu sei que esse ponto está errado. Porque não existe uma reta que passe pelos 3. Se eu, em vez desse aqui, né, marcar esse aqui, eu sei que está errado. Porque não existe uma reta que passe por esses 3.
O outro ponto tem que estar alinhado, porque eu sei que se trata de uma função afim. Olha o formato dela. Alguém poderia sugerir outro valor para x aqui? Para ter o terceiro e nosso último ponto, mostrar que esse ponto vai estar alinhado com os demais? E aí, galera, outro valor para x? Além do 3 e do 2? Galera, outro valor para x? 4. 4. 4 vai mandar para quem? A conta é essa daqui. Exatamente. Você tem que fazer 3 vezes 4, 12. 12 menos 5, 7. 4 vai mandar para o 7. 4, fácil de marcar aqui no domínio. 7 já vai ser um problema para mim na imagem, ó, porque pelo tamanho de divisão que eu botei, o 5 está aqui, o 6 está aqui e o 7 já está aqui, ó. Então, meu eixo ficou pequeno, né? Valeria a pena ter feito um eixo maior aqui. Então, lógico, o tamanho do eixo depende de que pontos você deseja marcar, né? De que pontos você deseja marcar. Então, tá aqui o 5, tá aqui o 6. Agora tá ok. E subir um pouquinho com o eixo Y aqui. Agora eu posso marcar. O 4 manda para o 7. Tá aqui o 4. Tá aqui o 7. A interseção. Pessoal, ficou alinhado conforme eu esperava? Sim ou não? Esses 3 pontos estão alinhados? Sim ou não? Sim, né, pessoal? Né? Numa função afim, os pontos, numa função do tipo ax mais b, sempre, os pontos sempre estarão alinhados. Aí, se alguém perguntar, professor, mas eu fui fazer uma função afim ontem o gráfico e não ficou alinhado. Aí, das duas, uma. Ou você marcou os pontos errados, errou nas contas. Então, o primeiro motivo de não estar esse alinhamento, você pode ter errar nas contas, é uma primeira causa de erros, é errar nas contas. Errar nas contas. Segundo causa de erro, fazer uma divisão aqui no x ou no y desproporcional, aquela que eu critiquei agora há pouco. Por exemplo, se alguém chegasse aqui e dissesse que esse ponto agora aqui é o 8. Se alguém disser isso aqui, isso vai estar desproporcional. E um terceiro erro não, a pessoa fez a conta correta, a pessoa fez a divisão correta, mas errou na marcação. Como eu errei, né? Sei lá, eu tinha escrito aqui 2 e 1 e eu marco ele na posição errada. Troco o x pelo y, um erro bem comum, trocar o x pelo y. Então, você pode errar na conta, pode errar na divisão, pode errar na marcação. Olha quantas fontes de erro tem. Então, quem comete esses erros tem que olhar para eles, não precisa ter vergonha deles, ao contrário, o erro é uma excelente forma da gente aprender, né? Mas há uma convicção que pode ter isso, os pontos sempre estarão alinhados. Agora vem outra pergunta muito importante. Posso unir esses 3 pontos? Se eles estão alinhados, eles formam uma reta. Posso fazer a reta, sim ou não? Pode. Pode. Por quê? Porque posso? A resposta é sim, a resposta está correta. Agora, por quê? Porque o domínio é real.
Está aqui mostrado o domínio real. Está aqui o domínio real. Então, vou unir esses pontos, então vai formar uma reta. Vou fazer isso aqui à mão livre, obviamente não vai ficar boa, né? Se eu quero que fique bem feita, uso uma régua, né? Finja que isso que eu estou fazendo aqui seja uma reta. Pronto. Obviamente, se eu tivesse usado aqui essa régua, ficaria melhor, né? Mas o que eu quero é a ideia, né? Está aí o gráfico feito. Tudo bem? Vocês podiam, já que agora fez o gráfico, vocês podiam tentar avaliar essa função quanto àqueles critérios que estão na nossa matéria, que teve na matéria PP3. Vocês podem avaliar a função quanto ao crescimento, quanto ao sinal, quanto à paridade e quanto ao contradomínio. Isso tudo está nas aulas. Eu não falei na aula presencial, mas está nas aulas gravadas. E aí, quanto ao crescimento, essa função é crescente, estritamente crescente, decrescente, constante. E aí, pessoal? É estritamente crescente. Perfeito. Por quê? Quando x cresce, o valor do y também cresce. Né? Quando eu caminho aqui nesse sentido, ó, quando eu aumento, por exemplo, né, o x de 2 para 3, ó, de 2 para 3, o x aumentou. O y aumentou de 1 para 4. O y aumentou de 1 para 4. E não acontece só com essa escolha desses dois números. Quaisquer dois números que eu escolha, se x aumentar, y vai aumentar. Então, isso é típico de uma função estritamente crescente. Valeu. Classificamos quanto ao crescimento. Vamos classificar quanto ao sinal agora. O sinal foi a única aula que eu dei para vocês. E aí, essa função é positiva, negativa, nula ou NDA? Positiva, negativa, nula ou NDA, pessoal? Uma função é positiva quando todos os pontos dela estão acima do eixo x. Uma função é negativa quando todos os pontos dela estão abaixo do eixo x. Uma função é nula quando todos os pontos estão em cima do eixo x. E a função é NDA quando ela possui pontos em mais de uma região. E aí? Essa é como? NDA? NDA. Por quê? Porque ele passa... Esse ponto aqui, por exemplo, ó, a imagem é positiva. Mas já esse ponto aqui, a imagem é negativa. Então, ela tem pontos em duas regiões. Para piorar, ela tem um ponto ainda aqui que a imagem é nula. Ó. Esse ponto aqui, a imagem é nula. Imagem zero. Então, claramente, NDA. Pronto. Classificamos quanto ao segundo critério. Vamos classificar agora em relação ao terceiro critério. Essa função é par, é ímpar ou é NDA? Para quem não sabe, uma função é par. Toda vez que você pega valores simétricos da imagem e a imagem é a mesma. Então, você tem um valor x. Aí calcula a imagem dele é f de x. Você tem um valor simétrico de x, que é menos x, que é o simétrico. Aí você calcula a imagem dele. E o resultado aqui dá igual. Então, por exemplo, quem é o simétrico do número 2? Quem é o simétrico do 2, pessoal? Simétrico ou oposto do 2? É o menos 2, não é isso? Né? O simétrico é um número que é só trocar o sinal. Se for par, essas imagens têm que dar iguais. Se for ímpar, essas imagens darão iguais, exceto pelo sinal. Ou seja, as imagens também serão simétricas. Aí eu botei esse menos aqui, ó, para mostrar que a imagem está dando um sinal diferente. E se não acontecer nenhuma coisa, nem outra, se as imagens não forem iguais,
nem forem simétricas, ela vai ser a terceira opção, que é a NDA. NDA são as demais. Então, eu vou calcular o f de menos 2, que é o simétrico do 2, e ver a imagem. Se der igual a 1, ela vai ser par. Pelo menos, quer dizer, ela tem o primeiro teste para passar no teste da paridade. Só que um ponto não dá para afirmar ainda. Mas se já não der igual, já sabe que não é par. Se der simétrico, se der menos 1, aí ela pode ser ímpar, né? Mas se não der menos 1, ela não é ímpar. Quanto vale, pessoal, f de menos 2? Quanto vale a função no ponto menos 2? Menos 2 manda para quem? Hein, pessoal? Menos 2 manda para quem? 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 6 com menos 5 dá? Menos 1. Eu pergunto, essas imagens são iguais? Sim ou não? Não. Não. São simétricas? Também não. Então, ela não é par, nem é ímpar. O que é que sobra para ela? Em relação à paridade, ela é NDA. Então, eu acabo de dar, pela primeira vez no aula 5, uma explicação rápida, claro, do que é função par e função ímpar. Mas tem um vídeo só para isso. Então, assista esse vídeo com calma se quiserem entender com mais detalhes. E quanto ao conta-domínio? Essa função tem 4 opções quanto ao conta-domínio. Ela pode ser injetora, sobrejetora, bijetora e NDA. Essa função é injetora quando ela recebe, os elementos da imagem recebem, no máximo, um elemento. No máximo, um elemento. Ela é sobrejetora quando elas recebem, no mínimo, um elemento. Elas são objetoras quando recebem exatamente um elemento, nem mais nem menos, e quando não satisfizer nenhuma dessas 3 condições, ela vai ser NDA. Então, por exemplo, eu descubro a injetividade de uma função olhando para a função, para o gráfico dela, e passando retas horizontais. Várias retas. Ó, qualquer reta horizontal que eu faça, só cruzo em 1. Se eu tivesse uma função assim, ó, vou dar um outro exemplo aqui, ó. Se eu tivesse uma função assim, ó, e na hora que eu passo aqui uma reta horizontal, ela cruza aqui, desculpa, tá mal feita, mas finja que é horizontal, ela cruza aqui em 2 pontos. O que quer dizer que esse ponto aqui e que esse ponto aqui estão mandando para a mesma imagem. Se eu fosse fazer o diagrama, estaria acontecendo essa situação aqui, ó. 2 valores do domínio, sei lá, menos 1 e 5, ó. Então, o menos 1 e o 5 mandam para o 3, por exemplo. E aí, desobedece a essa exigência, quer dizer, todo elemento do contradomínio, olha que o critério se refere ao contradomínio, todo elemento do contradomínio tem que receber no máximo 1. Como esse cara recebeu mais que 1, ela não é, essa função aqui não seria injetora. Mas no nosso caso, nenhuma reta horizontal cruzou em mais de um ponto. Então, essa função passou no teste da injetividade. Ela seria injetora. Mas tem outro teste para fazer ainda, que é o teste da sobrejetividade. Que teste é esse? Né? A sobrejetividade tem a ver com o fato de sobrar. Se eu tenho uma função onde, por exemplo, 2 manda para o 3, o 4 manda para o 5, e o 6 não recebe de ninguém, notem que ela é função, porque todo elemento do domínio mandou exatamente uma seta. Mas nem todo elemento do domínio recebeu no mínimo uma seta.
Esse cara ficou chupando o dedo. Se ficar alguém chupando o dedo, ela não passa no teste da sobrejetividade. Essa função aqui, como é que eu vou descobrir isso? O contradomínio nosso, então veja que aqui o contradomínio é dado pelos elementos 3, 5 e 6. E a imagem, que são os elementos que de fato recebem, é formada só pelo 3 e pelo 5. Quer dizer que sobrou um elemento sem receber. Ó. Então, para passar no teste da sobrejetividade, não pode sobrar ninguém. No nosso exemplo aqui, eu vou ver o contradomínio que foi dado pelo problema e vou ver a imagem que essa função que está de azul forma, né? Então, por exemplo, a imagem desse ponto é esse, a imagem desse ponto é esse aqui. Então, se eu pegar cada ponto da função e for observar a imagem, eu pergunto a vocês, pessoal, olhando para esse gráfico, quem é a imagem dessa função? Em outras palavras, quais são os valores de y que recebem aqui dessa função? Ó, todo mundo aqui vai receber. Todo mundo, ó. Todo mundo aqui vai receber. O que quer dizer que a imagem é formada pelos reais. Se a imagem é igual ao contradomínio, veja que aqui a imagem não foi igual ao contradomínio. Então quer dizer que sobrou. Mas quando a imagem é igual ao contradomínio, quer dizer que a função passa nesse teste. Porque não ficou ninguém sobrando, então todo mundo recebeu no mínimo 1. No nosso caso, a imagem deu igual, né? Reais e reais. Deu igual. Então, ela também é sobrejetora. Se ela é sobrejetora e ela é injetora, então, na verdade, todo elemento vai receber exatamente 1. Então, a classificação dela ela é bijetora. Se quiser entender melhor isso que eu acabo de explicar, vá assistir ao vídeo, né? Mas esses 4 critérios fizeram parte da prova P3 e nós vamos continuar usando isso nas outras provas, hein? Eu vou pedir para você classificar, como eu acabei de fazer agora. Acabei de fazer o gráfico da função afim e pedir para classificar. Pronto. Tá aqui um exemplo, agora eu vou dar mais um exemplo de função afim. Pergunto para vocês. Quem é o coeficiente angular, quem é o coeficiente linear dessa função? O angular, pessoal, o A. Quem é? Lembre que o formato da função afim é do tipo ax mais b. Quem é o A? -2. E o B? 3. 3. O que eu quero aqui, de novo, é a mesma pergunta do anterior. Qual é o gráfico dessa função? Então, vamos nós fazer o gráfico. Como é que se faz o gráfico de uma função? De qualquer função? Tem que atribuir no plano cartesiano, marcar os pontos no plano cartesiano. E para marcar os pontos, você precisa descobrir quem são os pares ordenados. E para descobrir os pares ordenados, você precisa atribuir valores para a variável x que estejam no domínio da função. Então está aqui o nosso plano cartesiano. E precisamos atribuir valores que pertençam ao domínio. Alguém poderia propor um valor aí para atribuir? 1. Obrigado. 1 vai mandar para quem, pessoal? Pro 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 mais 3 vai dar 1. Então, 1 vai mandar para o 1. Outro ponto. Outro valor para x.
2. 2. 2 vai mandar para quem, pessoal? Para o menos 1. Para o menos 1. Perfeito, porque 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 mais 3 dá menos 1. Outro valor para o domínio. Aliás, eu preciso de quantos pontos? Eu preciso marcar aqui para conseguir fazer a minha reta. Eu sei que o gráfico disso aqui, como domínio real, é uma reta. Quantos pontos eu preciso? Quantos pontos eu preciso para fazer uma reta, pessoal? Resposta. Se eu fizer um ponto só, existem infinitas retas que passam por ele. Então, um ponto só não dá. Se eu fizer 2 pontos, já é suficiente, pessoal? Quantas retas passam por esses 2 pontos? Mais, uma só ou mais de uma? Só uma, né? Então, na verdade, com 2 pontos já é suficiente. 2 já dá. Só que eu recomendo que você faça 3, que você crie um terceiro, para mostrar que eles estão alinhados. Se você faz 3 e fica desalinhado, como está agora aqui, quer dizer que você errou nas contas. Então, fazer 3 pontos é uma forma de ver que você não cometeu nenhum erro aqui de conta, tá? É muito comum erro de conta aqui. Então, vou atribuir um terceiro ponto, vou atribuir 0 agora para x. 0, pessoal, manda para quem? 3. Manda para o 3. E essa conta aqui vai dar 3. Isso aí. Marcando aqui agora os pontos. Tem aqui o x0, tem aqui o x1, tem aqui o x2. Olhem a proporcionalidade, por favor. E o y vai do 3 ao menos 1. Então, aqui está o 0, 1, 2, 3. E está aqui o menos 1. Pronto, fiz as divisões necessárias. Agora eu posso marcar os pontos. 2 manda para o menos 1. 1 manda para o 1. Não escrevi, mas obviamente esse cara é 1, né? E 0 manda para o 3. Então os pontos são esse daqui e esse daqui, que eu não preciso prolongar nada. Estão alinhados, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim. Posso unir esses pontos? Posso unir esses pontos? Se o domínio é real, a resposta sim. Posso unir, então faço uma reta que passa pelos 3. Está feito o gráfico, o nosso segundo gráfico. Na classificação, eu vou pedir para vocês classificarem quanto aos 4 critérios novamente. Crescimento, sinal, paridade e contra-domínio. O que é que mudou em relação ao anterior? Alguém percebe ou não? O anterior foi esse gráfico aqui, ó. Foi essa reta aqui. E agora fizemos essa outra reta aqui. O que é que mudou, pessoal, em termos de comportamento aí, de classificação? Houve uma clara mudança. Qual? Foi aonde? Foi na paridade, foi no sinal, foi no crescimento, foi no contra-domínio? Crescimento. Exatamente, o crescimento mudou. Agora, se eu caminhar ao longo dessa reta aqui nesse sentido, à medida que x aumenta, por exemplo, de 1 para 2, o valor de y agora cai, decresce. Decrescente vem de diminuir, né? Ela decresce de 1 para menos 1. Isso é típico de uma função, o quê? Classificação. Ela é estritamente decrescente. Sinal. Ela tem pontos acima do eixo x e tem pontos abaixo do eixo x. Então, quer dizer que ela tem pontos positivos e pontos negativos. Como é que eu classifico ela?
NDA. Paridade. Visualmente já dá para descobrir a função. Uma função para ser par, ela tem que ter uma simetria em relação ao eixo Y, como essa daqui, por exemplo. Ó, essa curva é par. Já essa curva aqui, que eu vou dar uma muito parecida, ela não vai ser par. Ó. Essa curva aqui não é par. Essa aqui não é simétrica em relação a esse eixo aqui, ó. Que é o eixo Y. Mas essa daqui é simétrica em relação ao eixo Y. Essa curva aqui, claramente, ela não é simétrica em relação ao eixo Y. Então, ela claramente, sem fazer conta nenhuma, dá para olhar para ela e dizer, não é par nem ímpar. Então, ela é NDA também. E quanto ao contradomínio, ela não passa, se eu faço retas horizontais, ela passa no teste da injetividade, ou seja, nenhuma dessas retas horizontais vai cruzar a função em mais de um ponto. Então, ela é injetora. Se eu perguntar a imagem dessa função, a imagem dessa função é formada por todos os reais, igual ao exemplo passado, e mais uma vez vai ser igual ao contradomínio, o que quer dizer que ela passa também no teste da sobrejetividade, e toda vez que ela passa nos dois testes, ela é uma função bijetora. É muito comum as funções afins serem bijetoras, mas podem ter outra classificação. Bem, é isso, né? Eu dei na aula de hoje, então, essa ideia básica aqui. Deixa eu voltar a aparecer para vocês. Agora eu tenho uma pergunta. Pergunte. O coeficiente linear, ele vai influenciar em alguma coisa em relação ao crescimento? Não, nenhum. Muito boa sua pergunta e a resposta é não. Não tem. Se você for olhar lá no vídeo, vocês continuam vendo o quadro, não continuam? Estão vendo o quadro ainda, né? Sim. Estão vendo o quadro? Sim, pessoal? Sim. Sim. Deixa eu se eu pudesse falar em poucas palavras, né? Qual é o papel de cada um? Isso está no vídeo, tá? Eu não ia falar na aula de hoje, não, mas com sua pergunta agora eu vou falar. Né? Se eu perguntasse, para que serve o coeficiente A? E para que serve o coeficiente B? Em poucas palavras, de forma muito direta agora, isso está com muito mais detalhes no vídeo, né? Tem um vídeo que fala exatamente disso, mas o A serve para indicar o crescimento. Serve para indicar o crescimento. Ou seja, se o A for positivo, a função vai ser crescente. E foi o nosso primeiro exemplo hoje. Ó, o A aqui nesse exemplo, nesse exemplo aqui, o A foi 3, e 3 é positivo. Então, ela foi crescente. Todo A positivo vai fazer com que a função seja crescente. Voltando para cá. Se o A for negativo, que foi o nosso exemplo passado, esse aqui, né? O A valeu menos 2, é negativo aqui. Toda vez que o A for negativo, a função vai ser, esqueci a palavra estritamente aqui, né? Estritamente crescente e agora estritamente decrescente. E se o A não for nem positivo nem negativo, for nulo, a função é constante. Eu não dei nenhum exemplo ainda hoje, mas não é difícil perceber que uma função é constante, mais ou menos assim, quando a reta agora ela é horizontal, ela é paralela ao eixo x. Porque qualquer ponto que você pegue do eixo x, o 1, por exemplo, e o 2, eles vão andar para o mesmo cara sempre. Esse ponto e esse têm a mesma imagem, né? O 1 e o 2, vamos supor que aqui seja o 5, mandam todo mundo para o mesmo cara. Isso é típico de uma função constante. Ela não cresce, ela não sobe nem desce, ela está paralela ao eixo x. Então, o crescimento depende só do A. Então, respondendo a sua pergunta, não depende do B. E aí você pergunta, professor, então B serve para quê? Ela serve para indicar, ela indica
onde a função cruza o eixo Y. É para isso que serve o B. Vou voltar nos dois exemplos nossos passados. Ó, nos dois exemplos de hoje. Nesse primeiro exemplo aqui que a gente fez hoje, o A foi menos 5. E ela cruzou o eixo Y exatamente no menos 5. Eu não calculei esse ponto, mas se eu botasse aqui o valor 0, 0 vai mandar para o menos 5. Então, quem diz onde a função vai cruzar o eixo Y é o B. E no segundo exemplo, o B foi, nesse segundo exemplo aqui, o B foi 3. E note que cruzou a função exatamente no 3. Ou seja, quando x é 0, você descobre onde é que cruza o eixo Y. Então, em pouquíssimas palavras, né? O A serve para indicar o crescimento e o B serve para dizer onde cruza o eixo Y. Por exemplo, então aqui, ó, vamos ver se vocês estão espertos. Vou dar um exemplo aqui agora. Essa função aqui, vamos supor que essa reta aqui é uma reta. Qual é o sinal do A dela? É positivo ou negativo? Ela é crescente ou decrescente, pessoal? Essa reta. Ela está subindo, ela está constante ou ela está diminuindo? O valor do Y. O valor do Y. E aí? Decrescente. Exatamente. Então, eu sei que aqui que o A é negativo. E o B dessa reta? Olha onde é que ela está cruzando o eixo Y. Num ponto positivo ou num ponto negativo? Negativo. Negativo. Então, essa aqui tem os dois negativos. Por exemplo, então só olhando para o gráfico, eu consigo dizer os sinais. Aqui, por exemplo, ó, essa função agora aqui. O A é positivo ou é negativo? É crescente ou decrescente? Crescente. A é positivo, crescente. E o B, olha onde cruza o eixo Y. E aí? Positivo ou negativo esse valor do B aqui? Notem que aqui é sempre o zero, né? O zero. Então, daqui para cima é positivo, daqui para baixo é negativo. Como está pegando daqui para cima, ó, os dois positivos. Aí, uma coisa curiosa, uma função que tem os dois coeficientes positivos, ela passa no primeiro quadrante, no segundo e no terceiro quadrante. Não passa no quarto. Já uma função que tem os dois negativos, passa no segundo quadrante, passa no terceiro e passa no quarto quadrante. Não passa aqui no primeiro. Então, olha como a gente já consegue falar sobre a localização da função no plano cartesiano se eu souber os sinais dos coeficientes. Tá? Mas eu nem ia tocar nisso na aula de hoje, eu já estava encerrando a aula quando Luana fez essa pergunta e graças a essa pergunta dela, eu toquei alguma coisa sobre alguma coisa sobre o estudo do sinal, né? Estou tentando agora aqui mudar e estou apanhando aqui. Pronto, foi. Deixa eu parar de compartilhar aqui a tela, para que vocês me vejam exclusivamente. Pronto, agora vocês estão me vendo. Então, pessoal, aula de hoje, apresentei para vocês o que é uma função afim, uma função do primeiro grau. Que ela é formada por pontos que estão alinhados. Ela tem uma parte fixa e uma parte variável. A parte fixa é o coeficiente linear e a parte variável está com o coeficiente angular. Os sinais dos parâmetros desses coeficientes A e B têm significados no gráfico, bastante importantes.
E ela, de todas as funções que nós vamos estudar esse ano, nós vamos estudar a função de primeiro grau, a de segundo grau, a modular, a exponencial e a logarítmica. Dessas 5 funções, a que tem mais aplicação no mundo real é a função de primeiro grau, sem sombra de dúvida. Toda vez que duas grandezas tiverem, né, uma relação que pode ser de crescimento, né, ou decrescimento, a gente viu que tem 2 comportamentos, pode até ser constante, mas que o gráfico for uma reta, o modelo adequado é uma função de primeiro grau. Os vídeos que eu indiquei para vocês hoje, que começam no 20, se eu não estiver enganado, até o 27, tem 3 aulas sobre função afim. O que eu falei, então, na aula de hoje, em pouco mais de 1 hora, em 1h20 aproximadamente, eu lá dedico mais tempo, com mais exemplos, com mais calma e com a vantagem de você poder parar e voltar. E a aula de hoje também eu vou disponibilizar para vocês. Então, pessoal, vou encerrar a nossa aula de hoje. Lembrando que a próxima aula de terça-feira não vai haver, porque vai ser o carnaval. E vamos ter essa aula na quinta-feira. Então, aguardo vocês na quinta-feira. E hoje estarei disponibilizando a P4 para vocês entregar na próxima sexta-feira. Aí vocês me dizem, pelo grupo, se vocês querem manter o CA de segunda-feira. Apesar de ser carnaval, quem quiser o CA, entre em contato comigo, que aí eu decido se vai haver o CA ou não. E a gente pode se comunicar depois pelo grupo, se for o caso. Tá bom? Não precisa definir agora não, porque para ter CA tem que ter pessoas interessadas. Se não tem pessoas interessadas, né, não faz sentido ter CA. Então, se comunique comigo pelo grupo. Pode ser no privado e pode ser pelo grupo nosso de dependência. Vocês escolhem, tá? Galera, obrigado pela atenção. Né? Nesse momento somos 3, 6, 7, 12, 21 pessoas. Agradeço a atenção dessas 21 pessoas. E desejo aí ou descanso ou um estudo bem proveitoso agora nesses próximos dias. E eu estou colocando hoje à tarde a nossa P4. Valeu, galera. Muito obrigado pela atenção. Tchau. Podemos sair. Tchau, professor. Tchau, Nádia. Valeu pela sua presença. Valeu, Havana. Tchau, Havana. Valeu, Alana. Valeu, Luana. Valeu, Maria Fernanda. Valeu, Maria Vitória. Valeu, Rochelle. Bom final de semana para vocês. Bons estudos. E qualquer dúvida que eu puder ajudar, entre em contato, tá? E agora eu vou parar a gravação. Gravação